assim: portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. De novo. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Esse é um versículo que Paulo escreve na carta para a igreja de Éfeso. Eu queria, rapidinho, falar com vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que, de forma unânime, todos nós passamos, passaremos ou estamos passando, que é o famoso dia mau. Aquele dia onde a nossa fé é abalada, naquele dia que a nossa estrutura é colocada à prova, naquele dia parece que tudo e todos ao redor não são capazes de suprir a angústia, a dor, a ansiedade, a dificuldade que pode haver no nosso coração. Eu costumo dizer que existem alguns tipos de provações na nossa vida. Existe aquele dia que você vai passar uma dificuldade, você vai vencer, e na Bíblia há a promessa de Deus para que a gente possa vencer muitas ciladas que podem vir contra nós. Mas na Bíblia também tem a mesma promessa de que terá dias que você vencerá, mas terá dias que você não vencerá. E o que Paulo diz aqui é exatamente isso em Efésios capítulo 6. Vistam-se de toda a armadura para que eu vença, para que eu triunfe, para que eu supere? Não, para que eu suporte. Não é eu que vou passar por cima desse dia, é o dia que vai passar por cima de mim. Porém, se eu tiver revestido da armadura de Deus, eu não serei assolado. É isso que ele diz, para que vocês possam permanecer inabaláveis. O próprio Paulo vai dizer também que ainda que o meu homem exterior se corrompa, por mais que ao redor de mim possa estar um caos, contudo, dentro de mim, eu sou renovado dia após dia. Então, existem dias que eu vou vencer, que eu vou superar, que eu vou passar a próxima fase, mas vai ter dias que eu e você precisaremos suportar. Aquela tempestade que a gente costuma usar na analogia bíblica, você não consegue pegar o seu barco e simplesmente se transportar para um lugar onde não tem tempestade. Você precisa confiar no barco que você escolheu, você precisa confiar na trajetória que você escolheu e entender que a pessoa que está com você no barco vai passar pela tempestade, não através dela, ou vai dar ao redor. Não, eu vou ficar ali, suportando até que ela acabe. E é muito bonito quando eu venho pregar para vocês e dizer: hoje é o dia da sua vitória, e nós teremos vitória. Mas a base da nossa fé, muitas das vezes, não tem a ver com vitória. Tem a ver o quanto podemos suportar, baseado na fé que temos em Deus. Eu posso conversar com cada um aqui, e todos vocês terão várias diferenças: financeira, emocional, profissional, sonho, expectativa, seja ela qual for. Todos nós teremos diferença, só seremos igual em uma coisa: quando o dia mau vem, não importa as cifras que você tem na conta, não importa quantos contatos no WhatsApp você tem, não importa o quão boa é a sua reputação, não importa quem você conhece no meio corporativo ou no meio governamental, quando o dia mau vem, só tem uma pessoa que pode te sustentar: Deus. E esse Deus disse que eu e você precisamos nos preparar para Ele. Nós nos preparamos para nos apresentar diante de uma entrevista, colocamos a melhor roupa. Para nos apresentar diante de um governo ou de um juiz, precisamos estar bem vestidos. Quando eu vou casar, eu coloco a melhor roupa, eu preparo tudo. Eu tenho vários eventos no meu dia, na minha vida, que eu preparo o melhor. E eu esqueço que o dia mau também é um dia que virá. E a própria Bíblia pede para que eu me prepare.
Vistam-se, se preparem para que vocês permaneçam inabaláveis. A fé que nunca é provada é uma fé que nunca pode ser comprovada. Deus frequentemente usa provações para revelar a autenticidade da minha e da sua fé. Tiago capítulo 1 vai dizer que nós somos colocados em provação, não para que a gente morra, não para que a gente desfaleça, mas somos colocados em provação para que a nossa fé possa ser purificada. O próprio Pedro vai usar a mesma palavra para dizer que a provação tem o poder de purificar você, como um ourive pega o ouro e coloca no fogo para tirar todas as impurezas. Assim é a provação, assim é o dia mau na minha e na sua vida. Deus frequentemente usará algumas circunstâncias para avaliar, para revelar que tipo de fé nós temos. Uma das coisas que eu tenho percebido, pelo menos na minha vida, e de repente, como pastor auxiliar de uma igreja, a gente acaba frequentando alguns lugares e conversando com algumas pessoas e começa a perceber alguns padrões. Como, por exemplo, muitos cristãos vivem como se fossem turistas. Vivem a vida como se fosse turista e não percebe que a linguagem de Paulo o tempo inteiro é uma linguagem de guerra, ou seja, eu sou um soldado de Cristo no campo de batalha. Só é pego desprevenido, só é pego de surpresa aquele soldado que não percebeu que foi chamado para o exército de Cristo e precisa estar com a sua armadura desembainhada. E muitos de nós, muitas das vezes, andamos como turistas no Evangelho. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de ouvir o Luiz cantar aqui, estar no louvor e ver a luz apagada. Eu gosto de participar dos convívios, é tão legal. Eu até contribuo financeiramente, eu participo assiduamente. Quando perguntam, eu sou membro da Igreja Batista Nacional Filadélfia. Mas só no mundo espiritual Deus vai ver o quanto isso não representa absolutamente nada se eu não estiver colocando em prática aquilo que a palavra diz. Existe uma armadura espiritual, existe uma preparação que eu e você precisamos estar constantemente renovando na nossa vida. Algumas vezes o dia mau vem e quando o irmão ora por mim e coloca a mão na minha cabeça e intercede, a igreja intercede, o dia mau vai embora. Mas tem aquelas orações que nada e ninguém vai abalar a mão de Deus. Não importa o quanto você ora, não importa o quanto você peça. Eu não sei se você lembra, Moisés sobe no monte e clama para que Deus poupe o povo. Deus diz assim, Moisés, eu já disse que esse povo não entra na terra. E outra, para de orar por eles, chega! Então tem momentos que a graça de Deus nos alcança ao ponto de mudar circunstâncias. Mas e quando Ele diz que não? É as circunstâncias que eu quero usar para mudar você. E esse dia mau, que parece aparentemente ser um abstrato, parece ser uma rede de Wi-Fi que ninguém vê. Que dia mau é esse? Pode vir de várias maneiras na minha e na sua vida. Eu tenho um mantra que eu digo que eu não diminuo a dor de ninguém. Eu não diminuo a angústia de ninguém. Se você diz para mim que tem passado alguma adversidade e isso tem abalado a sua fé, eu vou crer nisso e vou orar por você para que você vença isso. Agora, o que eu não vou poder permitir é que você permaneça da mesma forma, achando que um milagre do nada pode tirar você dessa situação. Às vezes não vai. Às vezes você vai ter que estar fundamentado no Evangelho o suficiente para suportar o que tiver que suportar. Às vezes esse dia mau vem através de fortes tentações, perseguição, afronta, crise, sofrimento. Ataques da minha esperança, a minha confiança, a minha ansiedade é abalada, depressão, quantas e quantas vezes. E nem precisa ter uma circunstância específica. Ou só eu já acordei sem motivo mal. Aquela guerra, aquela batalha, aquela coisa que você não sabe de onde vem, se tem forma, se não tem, pega o teu coração de um jeito e você fica angustiado e você não sabe por que exatamente está acontecendo. É aquela guerra tentando colocar você no chão. Por isso que eu não quero emular uma coisa específica e dizer para você, ó, isso aqui pode abalar você. Não, porque eu não sei o que se passa no seu coração, na sua mente. A única coisa que eu sei é que a palavra diz que tem algo que você pode fazer para suportar. E no outro lado, você louvar a Deus por aquilo que você suportou. Então a pergunta que não quer calar é como que eu posso permanecer de pé
diante de algumas circunstâncias que parecem que a única alternativa é cair. Como eu permaneço, Ismael, inabalável, como Paulo diz, em dias que, na verdade, é o contrário. É impossível eu permanecer inabalável depois dessa situação, dessa notícia, desse telefonema, dessa circunstância. Como é possível? Por isso que Paulo vai dizer no versículo 13: vistam-se de toda a armadura, para que possam suportar o dia mau. Só que eu queria ler com você versículos anteriores, para você ver o que Paulo diz a respeito disso e como eu e você podemos nos preparar para isso. No versículo 10, Paulo fala assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a força não vem de mim. Não é o quanto eu jejuo, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu me purifico e me santifico que vai me fazer mais forte. Se a mão do Senhor não estiver ao redor de tudo o que eu faço não é nada. Então Paulo não diz, fortaleçam-se na oração, fortaleçam-se no jejum, fortaleçam-se na força de Deus. Confie somente em Deus. Chega de confiar no recurso financeiro que você tem. Chega de confiar nos contatos que você tem. Chega de confiar no intelecto que você tem, na capacidade que você tem de realizar algumas coisas. Fortaleçam-se na força do poder do Senhor. Paulo não diz, seja forte, se esforce mais, faça melhor. Ele diz, fortaleça-se, confie em Deus, somente em Deus. Ninguém suporta um dia mau apenas com a sua própria força. A resistência vem da comunhão com Deus e tudo aquilo que eu faço por intermédio dele. O dia mau revela se Deus é a minha base ou o meu acessório. Lembra que eu falei que às vezes andamos como turistas e parece que Deus é um acessório? Quando eu quero registrar um momento bom, eu pego a minha máquina fotográfica. Eu lembrei da época que colocava uma máquina... Esquece, corta essa parte. Eu pareço um turista, eu pego o meu celular e eu quero registrar coisas bonitas da minha vida. Como se Deus fosse um acessório e a responsabilidade dele é me proporcionar apenas essas coisas boas. Aí eu tenho que me perguntar, será que Deus é só um acessório quando eu preciso vencer uma causa, quando eu preciso passar por uma circunstância, quando eu preciso suportar algumas coisas, eu venho, Deus, preciso de você. Agora que eu venci, agora que eu consegui, agora o resto é comigo, fica tranquilo. Já ganhei quanto que eu queria, já alcancei quem eu queria, já fui, fica tranquilo que agora é comigo. Deus tem sido um acessório para mim ou tem sido a base daquilo que eu faço? Então Paulo começa, fortaleçam-se em Deus. Sabemos que a nossa igreja tem estado muito triste com a situação que aconteceu com nossos irmãos. Estamos em luto ainda, vivendo, passando juntos, orando juntos. E eu lembro que quando eu saía no sábado, no meio da manhã ali do velório, eu não sei se eu saí, eu estava sentado sozinho. Quem estava lá viu que eu estava meio quieto na minha, calado e refletindo e orando pelas pessoas e tal. E, irmãos, nos últimos meses eu tenho tido a obrigação de estudar muito teologia. Porque faremos uma prova em breve, mês que vem. Passaremos por uma banca para ser aprovado ou não pela ordem dos pastores batistas. Eu tenho estudado bastante para poder passar nessa prova. Assuntos que eu já conhecia, outros que eu não conhecia, e tenho estudado bastante. Mas sábado, eu sentei ali. E eu pensei assim, não tem teologia, não tem intelecto humano que me faça suportar isso aqui de pé. Somente a força de Deus. Não tem. Se eu for me apoiar naquilo que eu conheço, naquilo que eu li, eu estava há muito tempo caído e arrebentado no chão. Agora, momentos como esse, só se eu me fortalecer na força de Deus. Aí Paulo começa. Primeiro, vistam-se de toda a armadura. O dia mau exige algumas decisões bíblicas e não emocionais. E aqui pega bastante. Porque nós somos tendenciados a tomar decisões baseadas nas emoções. Por exemplo, de repente você já se pegou, indo embora para casa do culto falando assim,
Hoje o culto foi mais ou menos, né? Hoje eu não senti muito Deus. Hoje eu não senti que as coisas fluíram como se os meus sentimentos fossem confiáveis ao ponto para determinar se Deus está se manifestando ou não na igreja. Como se a minha sensibilidade, sei lá, intelectual, cognitiva, visual, sistemática, tem a capacidade de discernir sozinho o que Deus está fazendo no meio da igreja. E chegamos ao ponto de esquecer que o culto não é meu, então não interessa se eu senti, se eu não senti, se eu gostei, se eu não gostei. A pergunta teria que ser outra. Rapaz, será que Deus gostou do culto que eu entreguei para Ele hoje? Isso é uma decisão bíblica. Uma decisão emocional, eu digo, não gostei muito do louvor hoje não. Não gostei muito da palavra hoje não. O Ismael grita demais. Estou tentando parar de gritar. Não, eu prefiro o Dani, que o Dani fala mais manso, mais calmo, tranquilo. Só que eu esqueço que o culto não é meu. Então, se eu for tomar uma decisão bíblica, eu vou pensar o seguinte: eu dei o meu melhor para Deus hoje? Então, para eu me fortalecer na força do Senhor, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que eu preciso tomar decisões bíblicas e não emocionais. Vistam-se de toda a armadura. Toda. Não é uma parte dela. Eu vou usar as sandálias, mas não vou usar o escudo. Eu vou usar a espada, que eu gosto mais, mas não o escudo. O capacete bagunça o meu cabelo, não vou colocar ele. Vou ficar sem. A couraça somente e o cinto. O resto eu não preciso. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Paulo não manda escolher peças da armadura. Ele diz toda ela. Ou seja, tem coisas que eu preciso fazer para me fortalecer em Deus que às vezes eu não vou querer fazer. Às vezes eu não vou gostar de fazer. É chato, não me emociona, não me toca, não senti nada, não vi nada acontecer, não vi nada fluir, não importa. Se Deus diz que eu e você precisamos nos fortalecer nele e vestir toda a armadura, eu não posso deixar nada para trás. Ele diz o seguinte: cingindo-se com um cinto da verdade. Aqui ele começa a falar sobre a armadura e as suas funções. Cingindo-se com o cinto da verdade. Uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade ainda está preparando para sair. Se tem uma coisa que corre rápido é a mentira. E se tem uma coisa que preza pelo caminho certo é a verdade. Então ele diz, se envolva com a verdade. Sabe por quê? Satanás não é chamado de pai da mentira à toa. Ele é chamado de pai da mentira porque ele vai usar de toda e qualquer mentira para atacar você e para desestabilizar você. Não foi isso que aconteceu no Éden? Com a oportunidade que ele teve com Adão e Eva, o que ele fez? Ele não precisa distorcer toda a verdade. Ele não precisa distorcer tudo aquilo que Deus tem falado e tem feito. Ele só precisa mudar, distorcer o suficiente para você acreditar e não confiar mais totalmente em Deus. Confiar partes em Deus e partes em você. Quem conhece a palavra de Deus não será governado pelas suas emoções. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: não te deixarei, nunca jamais te desampararei ou te abandonarei. Deus continua presente mesmo quando não sentimos. E muitas das vezes essa é uma mentira que o diabo coloca no meu coração. Poxa, hoje eu fiquei 2 horas orando e nada aconteceu. Poxa, tem 3 meses que eu entrego certinho meu dízimo e não estou vendo nada mudar. Eu tenho feito tudo certinho, parece que Deus não está fazendo, parece que Ele não está falando, parece que as coisas não estão se encaixando. O que está acontecendo? Com certeza é alguma coisa em mim que eu preciso olhar, eu preciso mudar, e às vezes não é verdade, você tem feito tudo certo. O problema é que você não tem se protegido na verdade de Cristo. Não foi isso que aconteceu com Jó? Jó correto, fiel a Deus, e por 1 minuto, seus amigos, as pessoas ao seu redor começou a tentar colocar coisas na cabeça dele, e mal Jó sabia que ele estava certinho diante de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala assim, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la
Deus não abandona os seus. Hebreus capítulo 4, temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, nos aproximando dele com confiança. Podemos nos aproximar de Deus mesmo fracos. Não acredite na mentira de Satanás, que toda vez que você enfraquece, você se afasta de Deus. Não é verdade. Eu costumo dizer até o contrário, a fraqueza às vezes pode ser o motivo pelo qual você vai se achegar de forma sincera diante dele. Sabe por quê? Porque você percebe que não tem mais nada para entregar, a não ser você. Aí ele vai dizer, vestindo a couraça da justiça. A couraça protegia o peito, o coração e os órgãos vitais do corpo. Paulo está fazendo uma analogia com um soldado romano na época de Roma, lá na antiga, que ia para a guerra e usava uma armadura. Então a couraça cobria todos os órgãos vitais, o coração, o peito. Um golpe ali era fatal. Paulo aplica espiritualmente a justiça de Deus que nos protege em meio a esses ataques. A justiça funciona como a proteção, aqueles contra-ataques que atingem muitas das vezes a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Esquecemos que existe uma justiça imputada, onde somos declarados justos mediante a Cristo. E deixamos de viver uma justiça vivida, que é uma vida transformada de acordo com essa vida que você teve com Cristo. Então ele diz, se proteja dessa couraça da justiça, proteja o seu coração. A palavra vai dizer tudo o que se deve guardar, de tudo o que você deve guardar, guarda o seu. É porque é dele que procede, é dele que as decisões são tomadas, é daqui de dentro. Então se você não se proteger com a justiça de Cristo, não é a sua justiça, não é a sua vaidade, não é você, mas Cristo te envolvendo, você estará protegido contra essas ciladas. Tudo que tiver que guardar, guarda o seu coração, meu irmão. Cuidado que você escuta, cuidado quem você escuta, cuidado onde você tem ido. Não importa se te emociona. Hoje no YouTube, principalmente, você pode ouvir um monte de baboseira. Inclusive eu. Proteja o seu bem mais valioso, que é o seu coração. Porque é deles que procedem as decisões que você vai tomar mediante ao dia mau. Aí ele continua dizendo, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E aqui é uma coisa muito importante. Os soldados romanos, eles usavam sandálias, eles chamavam de caligai. Eram sandálias que o soldado era bem grosso e firme, e na sola tinha pregos para poder perfurar o solo e poder fazer com que ele ficasse firme. Então, era projetado para longos caminhos e terrenos instáveis. Então, muitas vezes tinha lama, barranceira, então você pisava ali, imagina você carregando a couraça da justiça, você carregando o capacete, tudo ali. Então, a sandália, ele não permitia com que o soldado escorregasse na caminhada que ele estava fazendo. O evangelho é aquilo que nos mantém de pé. O evangelho de Cristo é aquilo que nos dá estabilidade. Não existe outra coisa, outro momento, outra forma que eu e você possamos ficar estáveis, de pé, se não for o evangelho da paz. O evangelho da paz é o que te dá estabilidade para não cair no meio da guerra espiritual. Então vistam-se da sandália. Quando tudo treme, o evangelho permanece inabalável. Já reparou? Muitos de nós vivemos escorregando espiritualmente porque não estamos firmes na paz do evangelho. Quem tem a paz com Deus não é facilmente derrubado pelas circunstâncias. A sua vida toda está no evangelho ou parte dela? Quarta-feira passada, ou retrasada, se eu não me engano, eu estava aqui no estudo e nós falamos sobre dinheiro. E eu brinquei que a última parte do corpo do ser humano que é convertido é o bolso, o resto se converte. O bolso ainda fica ali nem lá nem cá. Ou seja, eu escolho a Igreja Batista do pastor Daniel para poder congregar aqui. Logo, eu confio a minha alma
no evangelho que está sendo pregado aqui. Eu confio a alma da minha família do evangelho que está sendo pregado aqui. Mas eu não confio o dinheiro que Deus me deu para viver aqui. Ou seja, partes da sua vida estão no evangelho, partes não. Sabe o que vai acontecer? Na primeira crise financeira que tiver, você vai achar que é você que tem que resolver e você vai escorregar. Porque ou eu estou totalmente firmado em Deus, não existe 98%, 97%, 95%. Você queria trabalhar 30 dias e o teu patrão te pagar 95%, 98%, 52%? Ou eu e você confiamos totalmente nesse evangelho, nesse Deus que dizemos que acreditamos, nesse Jesus que adoramos, nesse que me faz nos mover, nos vestir, estar presente em alguns lugares, fazer. Ou eu entrego a minha vida e fundamento a minha fé nesse evangelho e firmo o meu pé, não importa que tipo de solo eu estou caminhando, ou na primeira oportunidade eu vou escorregar. Aí eu te faço uma pergunta. Com quem você tem caminhado, por exemplo? Quem são as pessoas que você tem andado, que têm contribuído para que você possa permanecer inabalável nesse dia mau? Para que possa fazer você permanecer de pé diante do Evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 4 diz: a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Ou na versão mais tradicional, todos os dardos inflamáveis do inimigo. O escudo aqui, que Paulo está se referindo, é uma ferramenta de defesa. Ou seja, não importa a distância. Não importa se tem um inimigo próximo de mim com uma espada, eu vou usar o escudo. Não importa se vão lançar flechas sobre mim, lanças sobre mim, eu vou utilizar o escudo. Então, é uma proteção de uso individual. É uma proteção de uso de proximidade, na maioria das vezes. E esse escudo, ele era feito de madeira e eles cobriam com couro todo o corpo. Então, um escudo não era como hoje, que é só do Capitão América redondo, com a estrela. Naquela época, era um escudo de fora a fora, até o pé. E eles colocavam uma manta de couro e molhava justamente para que se alguém jogasse flecha com a ponta de fogo, ela não iria queimar, ia apagar porque o couro estava molhado. Por isso os dardos inflamáveis do inimigo. E o que seriam essas setas inflamáveis que muitas das vezes podem incendiar a nossa vida espiritual? Pensamentos de culpa persistente, acusações, Deus não me perdoou, dúvidas sobre Deus, se Ele realmente me ama e realmente Ele tem um propósito na minha vida, tentações persistentes, medo, ansiedade repentina, pensamentos de desistência. Não é apenas uma tentação externa muitas das vezes. Muitas das vezes esse ataque é interno, vem de dentro para fora. Ele diz, então, usem o escudo da fé. É a sua fé que vai fazer com que essas flechas, com que esses apontamentos, com que esses pensamentos, com que esses sentimentos não dominem e não incendeiem você por completo. Hoje de manhã, em Camboriú, eu falei sobre oração. E eu dei um exemplo sobre fé que eu vou trazer aqui e é um exemplo que eu gosto muito. A Bíblia vai dizer que tinha um homem, se eu não me engano, se eu estiver errado, me perdoem, mas era um centurião que estava com a sua filha enfermo. Ele vai até Cristo. Ele pede para que Cristo cure essa menina. E Cristo pergunta, você crê? Creio. Mas, mesmo assim, mesmo que eu creia, eu não confio em mim. Me ajude com a minha pouca fé. Cristo vira para ele e diz, não existe má fé. Eu não vi tamanha fé como a desse homem. Sabe por quê? Porque a circunstância desse homem era totalmente não favorável. Um centurião romano que não tinha qualquer relacionamento com Cristo, que estava, na verdade, perseguindo Cristo. Se fosse fazer uma fila de prioridade, ele seria um dos últimos. Mas ele, mesmo assim, mesmo diante de toda a circunstância, ele, entre aspas,
se atreve a chegar até Cristo e falar: Senhor, tenha compaixão. Sabe o que Cristo vê? Fé. E mesmo que Cristo vê fé, ele não se acha digno de apenas essa fé. Ele fala: Senhor, me ajude, porque mesmo que eu tenha fé, essa fé ainda é pouca. Me ajude com a pouca fé que eu tenho. Parece pouca fé, né? Parece café. Ainda mais eu que gosto. O escudo da fé aqui não é apenas crer de forma genérica, mas é a confiança ativa e contínua em que Deus é o que Ele disse. Deus, Ele continua sendo o que Ele é. E o que Ele disse e o que Ele sempre será, Ele não mudou. E a minha fé precisa estar inabalável nesse sentido, de continuar crendo que Deus ainda é o Deus que eu criei no início. Como eu falei, não é um sentimento, não é otimismo, não é um oba-oba, é uma dependência consciente. Aquele centurião, ele foi conscientemente: Senhor, não existe um outro lugar. Essa é uma outra passagem que eu gosto muito. Cara, Pedro, quando se vê com Cristo, todo mundo vai embora e Jesus pergunta: e aí, o que vocês vão fazer? Também não vão, não? Pedro fala assim: pra quem? Pra quem? Não tem. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa que não seja o Senhor. Ou seja, Pedro olha para Cristo e diz: eu ainda continuo achando que o Senhor é o mesmo Messias que me resgatou naquela praia. O Senhor não mudou. E às vezes, ao longo da caminhada, eu começo a esquecer aquele Cristo que me resgatou, aquela mão poderosa que me trouxe, aquela mão poderosa que me purificou. Eu esqueço quem Ele é. Eu começo a esquecer e achar que Ele é um Deus distante, um Deus metafórico, que dê quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas não é, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou nenhuma vírgula sequer. 1 João capítulo 5 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O meu dinheiro não vai mudar o mundo, a minha pregação não vai mudar o mundo, o meu teclado não vai mudar o mundo, o nosso contrabaixo não vai mudar o mundo, a igreja brasileira não vai mudar o mundo, se ela não tiver uma fé inabalável em Cristo. Não vai. Aí ele vai e diz: usem o capacete da salvação. A salvação, o capacete, protege a minha mente. Muitas derrotas começam na mente, para depois passar pelo coração e então seguir na nossa vida. Martinho Lutero tem uma frase que diz: você não pode impedir com que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir com que ele faça um ninho na sua cabeça. Pensamentos virão o tempo inteiro, mas se eu e você temos o capacete da salvação, ele vem, mas logo irá. O diabo tenta convencer o cristão que não há saída, não há mudança, não há destino. E o capacete responde: a minha história ainda não terminou. Deus há de completá-la. Filipenses capítulo 1 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de terminá-la. Aí eu poderia te fazer uma outra pergunta: que tipo de conselhos você tem escutado? Quem tem alimentado a sua mente, o seu coração, e tem colocado você mais ligado em Deus do que fora dele? Aí ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui o negócio é bonito. Eu estou derretendo, irmãos. Jesus venceu Satanás no deserto, repetindo uma frase: eu acho que. Jesus venceu no deserto Satanás dizendo: na minha opinião. Jesus, hein? Venceu no deserto dizendo: está escrito. Você lembra a primeira opção? Eu preciso entender que as minhas decisões precisam ser bíblicas, não emocionais. Está escrito. Cristo não disse: na minha experiência, de acordo com os meus sentimentos, de acordo com a minha realidade visual, de acordo com os recursos humanos que eu tenho, de acordo com os argumentos que eu consegui concluir. Nada disso faz você vencer. Ele diz: está escrito. A espada é uma arma de ataque pessoal e de proximidade.
Perceba que quando você vai se defender com o escudo, pode vir de longe ou pode vir de perto. Mas a espada, para ser desembainhada e ser utilizada, geralmente a guerra é quase face a face. É quando está você e Satanás no deserto, face a face, e ele começa a questionar. E você desembanha e diz, eu acho que... Não, ele diz, está escrito. Eu tenho um amigo que às vezes ele brinca comigo e ele fala assim, vai me perguntar alguma coisa sobre carro. Ele fala, Ismael, o que Paulo diz? Fala uma coisa sobre comida, o que Paulo diz? Porque toda vez que eu estou conversando, eu falo... As pessoas têm o hábito de falar assim, não sei se acontece com o pastor Dani ou com o pastor Bruno. O que você acha? Qual que é a minha frase? O que eu acho não importa. O que eu acho não importa. Aí eu digo, Paulo diz, a Bíblia diz isso, isso, isso. Eu preciso que você tome essa decisão baseado no que a Bíblia diz, não é o que eu digo. Ele diz, a espada é uma arma que eu e você precisamos estar sempre desembainhada. Aí ele vai dizer a última parte. Depois que você colocou o capacete, desembainhou a espada, está com o escudo na mão, a couraça, a sandália, o cinto, ele fala o seguinte, tudo isso é em vão, se você não fizer uma coisa. Versículo 18. Eu quero ler o versículo 18. 6:18. Ué? A oração é o ar. Eu estou em Filipenses, irmãos, Efésios. Eu estou assim, arrancaram uma página da minha Bíblia. Eu já estava culpando o Caleb. Ele fala assim, depois que você estiver com toda a sua armadura, ele diz, orem no Espírito em todos os momentos e em todas as ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Depois de mencionar toda a armadura, Paulo diz, ore. Se apresente diante de Deus. Sem oração, a armadura permanece sem uso. Se não for banhada de oração, se não for banhada de consagração, de entrega para Deus, Senhor, eis-me aqui. Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho buscado, tudo que eu tenho realizado, se isso não for apresentado diante de Deus, vai continuar sendo na minha força. Vai continuar sendo do meu jeito. E quando eu me preparo, como ele diz, vistam-se de toda a armadura. Eu estou dizendo para Deus, agora que eu me preparei, Senhor, eu preciso que a tua mão me cubra. Eu preciso que a tua mão esteja sobre mim. Porque senão tudo isso aqui é em vão, é um esforço humano. E aqui eu coloquei uma observação importante. Eu acho que eu preguei essa mensagem em Camboriú. E eu falei isso. Eu acredito que Deus usa vários meios e várias maneiras para agir na nossa vida. Eu acredito muito nisso. Mas nós não podemos substituir umas coisas das outras. Muitas das vezes, somos atacados emocionalmente e espiritualmente. E precisamos entender que isso precisa ser resolvido através da minha comunhão com Deus, através da oração e daquilo que eu faço com Deus. Mas às vezes Deus vai usar outros meios. Às vezes eu estou passando mal, eu tomo um remédio. Às vezes eu estou com uma dor, eu tomo um medicamento. Às vezes eu estou passando alguma questão emocional, intelectual, eu vou à terapia. Eu vou ao psicólogo. E através desses meios, Deus pode agir na minha vida. Mas eu também preciso entender que existem alguns momentos na minha vida que nada disso vai resolver. A única coisa que vai resolver é se eu, de uma vez por todas, decidir vestir toda a armadura de Deus e entender que alguns dias eu vou vencer,
Alguns dias eu vou superar, mas terá dias que Deus vai permitir com que eu passe para provar a autenticidade da minha fé. Eu queria dizer para você que, como eu disse, todos nós somos iguais nos nossos erros. Assim como nós somos iguais nas nossas dificuldades. Provações, circunstâncias que, dizendo no linguajar humano, parece não ter uma porta, parece não ter saída, parece não ter circunstância. E eu não estou aqui te oferecendo uma porta genérica, uma saída genérica, uma situação milagrosa e sobrenatural que você vai atravessar do outro lado e tudo vai se resolver. Eu não posso te prometer isso. O que eu estou dizendo para você é que se você tem sido, não um turista, mas um soldado diante de Cristo, tem confiado a sua vida a Ele e tem vestido toda a armadura, sim, é possível você suportar esse dia mal e no outro dia, no outro lado, Deus ser glorificado na sua vida. Existe um mantra no Evangelho onde Deus só é glorificado quando há êxito. Deus só é glorificado quando há vitória, quando há algo espontâneo lá em cima no alto. Tem até louvor que fala sobre isso. Quem me viu passar e não me ajudou. É até uma heresia falar louvor, né? Existe uma teologia que diz que Deus só é glorificado, Deus só é exaltado, Deus só está na minha vida se aquela situação, cara... Irmão, se você soubesse que eu tenho visto mais Deus na minha vida no processo de construção da minha casa do que de repente quando eu ficar pronta... Que Deus tem se revelado mais a mim, né? Todo esse processo e dificuldade que eu tenho tido do que no fim, quando eu sentar à mesa e fizer uma refeição. Sabe por quê? Porque Ele usa esse processo para afiar a minha e a tua espada. Ele usa esse processo para lapidar a minha e a tua fé. Mostrar que a sua vida não está fundamentada numa igreja, não está fundamentada no seu marido, na sua esposa, ou naquilo que você acha que é importante para você. Cristo vai dizer assim, ó: não junte tesouro na terra, a traça corrói, o ladrão rouba, tudo que você acha que você tem e te traz um certo conforto, alívio, proteção, tudo isso vai passar. Só tem uma coisa que não passa: a palavra de Cristo. Só isso passa, só isso não passa, o resto tudo passa. Já já eu vou convidar você para vir aqui à frente receber uma oração, caso você queira. Mas eu não quero que você venha com um pensamento pensando o seguinte: ó, ouvi a pregação do Isma, opa, é hoje. É hoje. Porque às vezes não vai ser hoje. Não venha pensando que vai ser hoje, porque às vezes não vai ser. Mas hoje pode ser o dia para você entender de uma vez por todas que em meio ao caos Deus se faz presente. Existem duas tempestades que Jesus está dentro de um barco. Uma ele ora para que a tempestade pare. A outra ele não ora para que a tempestade pare. A outra ele diz: vem, Pedro. Vem comigo. Tá tudo batendo, tá tudo um caos. Vem. Eu nunca fui em alto mar. Principalmente à noite. Meu irmão é marinheiro, meu irmão já pregou sobre essa passagem uma vez. E ele fala isso. Os irmãos pescadores aí vão saber. Você tem ideia do que é o alto mar de noite? Tu não vê um palmo na tua frente, meu irmão. Pior ainda, tu sabe o que era o alto mar de noite, com ventos e rajada de vento e tempestade? Só que teve um momento que Jesus diz: vento, mar, deu. Como é que a Catarina diz? Deu por hoje. Mas tem um outro momento que ele fala assim: não, deixa, o caos vai continuar acontecendo. Eu quero que você venha. O problema agora não é a tempestade, o problema agora é você. Você não entendeu quem eu sou ainda, vem? Às vezes, é isso que falta para mim e para você. De uma vez por todas, colocar os dois pés fora do barco. Eu confio em Deus e no meu dinheiro. Eu confio em Deus e na minha saúde. Eu confio em Deus e no meu emprego. Eu confio em Deus e mais alguma coisa. De uma vez por todas, de repente, você precisa colocar os dois pés fora do barco e falar: eu não preciso de estabilidade nenhuma. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, é Ele que me tira da água se eu estiver afundando. Você poderia, por gentileza, se colocar de pé?
Hoje é a noite, meu irmão. Se você quer se revestir da armadura de Deus, se você quer se revestir do poder de Deus, se você quer ser renovado pelo Senhor, se você entende que Deus quer fortalecer a sua fé, quer lapidar a sua fé, quer estar contigo, se você entendeu essa mensagem, entendeu o que Paulo quer dizer, isso eu posso te prometer, essa é a noite, para que você seja renovado com a armadura de Deus, para que você seja renovado com a sandália, com o escudo, com a espada. Se você estiver perdendo alguma guerra, essa é a noite para você continuar sendo fortalecido pelo Senhor e superar essa guerra, e suportar essa guerra, até que Deus seja glorificado. Você pode, por gentileza, fechar os seus olhos. Se o sol se pôr